Aleluia, aleluia, aleluia. Minhas ovelhas escutam minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Celebrava-se em Jerusalém a festa da dedicação do templo. Era inverno. Jesus passeava no templo, no pórtico de Salomão. Os judeus rodeavam-no e disseram: Até quando nos deixarás em dúvida? Se tu és o Messias, dize-nos abertamente. Jesus respondeu: Já vô-lo disse, mas vós não acreditais. As obras que eu faço em nome do meu Pai dão testemunho de mim. Vós, porém, não acreditais, porque não sois das minhas ovelhas. As minhas ovelhas escutam a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Eu dou-lhes a vida eterna e elas jamais se perderão. E ninguém vai arrancá-las de minha mão. Meu Pai, que me deu estas ovelhas, é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão do Pai. Eu e o Pai somos um. Palavra da salvação. A nossa proteção está no nome do Senhor. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus. Estamos ouvindo nestes dias a sequência do Evangelho de domingo, chamado o Evangelho do Bom Pastor. E neste trecho, dos versículos 22 a 30 do capítulo 10, encontramos Jesus num diálogo com os judeus. Os judeus que ainda estão confusos, que ainda estão em dúvida se de fato aquele que fala a eles, aquele que se dirige a eles, é verdadeiramente Jesus. Então, ao questionar Jesus se de fato ele é o Messias, eles ouvem uma resposta direta de Jesus. Ora, eu não preciso nada mais dizer, porque o que eu faço revela quem eu sou. Aquilo que eu vivo diz de onde eu vim, né? O meu testemunho fala por si só. Mas só é possível entender e acolher aquele que se faz ovelha. Porque uma ovelha estranha, isto é, que não pertence àquele pastor, ela não compreende o que ele fala. É preciso ouvir a voz do bom pastor. As minhas ovelhas escutam a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Dou-lhes a vida eterna e elas jamais se perderão. Ninguém vai arrancá-las de minha mão. Portanto, a pergunta daqueles judeus, no fundo, quer revelar a nós, irmãos, uma questão que sempre corremos o risco de estarmos intrigados por ela. E qual é esta questão? Aqueles judeus, no fundo, talvez quisessem um outro Messias, ou, no fundo, quisesse alguém que fizesse as suas vontades, não que contrariasse as suas vontades.
são aquelas pessoas, né, que querem montar o seu próprio Cristo, né? Hoje em dia, tem muitas religiões, muitas pessoas que montam o seu próprio Cristo. Sabe aquela história assim dos restaurantes, né? Monte o seu prato. Ou então, né, da pizzaria, monte a sua pizza. E aí você monta como você quer, né? Você coloca no prato ou põe no recheio da pizza aquilo que você quer. Hoje em dia é comum as pessoas montarem o seu próprio Cristo. Então no meu Cristo, eu não falo de pecado, ele não fala de pecado. No meu Cristo, ele não exorta, ele não corrige. No meu Cristo, né, ele não dá ordens às quais eu não queira cumprir. Então no meu Cristo, ele não vai me mandar perdoar. No meu Cristo, ele não vai me mandar fazer caridade. E assim por diante. Então eu monto o meu Cristo, eu monto o meu Deus, porque assim, claro, torna-se mais fácil. Porém, este não é de fato o caminho que nos levará para a eternidade. O caminho que nos leva para a vida eterna, como disse o próprio Senhor aqui, eu dou-lhes a vida eterna. Eu dou-lhes a vida eterna. Este Deus aí que se monta à deriva, né? Este Deus não te dá a vida eterna. Estamos rezando hoje pelos falecidos, suplicando a eles a vida eterna. Mas e nós? Estamos trilhando o caminho da vida eterna? Queremos a vida eterna? Pois se queremos, precisamos escutar a voz do bom pastor. Precisamos nos juntar a seu redil e nos deixar conduzir por ele, para que cada vez mais estejamos próximos da vida preparada na eternidade. Que assim a palavra de Deus nos ajude neste dia e o Senhor, que é o bom pastor, possa falar e nós, suas ovelhas, possamos o escutar. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.